Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A primeira vez que Natália ouviu o som foi numa madrugada qualquer, em que o silêncio absoluto do bairro foi rasgado por um estrondo abafado, quase como se algo imenso e pesado houvesse caído no fundo da terra. Era um som profundo, algo que não vibrava nos ouvidos, mas no peito. O relógio marcava 3h83, e por um momento ela pensou que estivesse sonhando. Mas ao olhar pela janela, nada parecia fora do normal. Seu apartamento ficava no terceiro andar de um prédio antigo, em uma cidade esquecida pelo tempo. Tudo ali parecia estagnado, como se o progresso houvesse deliberadamente ignorado aquele canto do mundo. As ruas estreitas eram iluminadas por lâmpadas de sódio que lançavam um brilho amarelo e doentio sobre o asfalto rachado. Os prédios eram relicários de outra era, com fachadas descascadas e janelas que pareciam esconder segredos. Na noite seguinte, às 3h33 em ponto, o som voltou. Desta vez não era apenas um estrondo, mas um misto de vibração e eco, como se viesse das profundezas do planeta. Natália não sabia por quê, mas aquilo a fazia sentir frio, mesmo enrolada em um cobertor grosso. Ela não mencionou a ninguém, parecia um detalhe insignificante de sua rotina, algo que a mente descartaria com o tempo. Mas as coisas começaram a mudar. No terceiro dia, enquanto trabalhava em seu escritório improvisado, ela percebeu que a vibração havia deixado de ser apenas um som. Uma rachadura fina havia surgido na parede, descendo diagonalmente pelo canto do cômodo. Não era algo que ela tivesse reparado antes, e por mais que tentasse, não conseguia se lembrar se estava lá no dia em que alugou o apartamento. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o fato de que a rachadura parecia pulsar, como se estivesse viva. Natália afastou a cadeira e se aproximou da rachadura, com os olhos semicerrados, tentando decifrar o que via. A iluminação do abajur era suficiente para destacar a irregularidade na parede, mas o que a perturbava era a impressão de movimento. Ela passou os dedos pela rachadura, esperando encontrar apenas o áspero do reboco partido, mas sua mão recuou imediatamente. A superfície estava quente, como se algo queimasse por trás do concreto. A respiração de Natália ficou mais pesada, e ela se obrigou a dar um passo para trás. Tentou racionalizar. Talvez fosse um cano aquecido pelo sistema de aquecimento central. Talvez fosse paranoia. Ligou o som do computador, deixando uma playlist aleatória tocar para abafar seus pensamentos. Mas no fundo, sabia que não era nada disso. Sabia porque sentia o mesmo som que acordara nas madrugadas, aquele estrondo surdo ressoando no fundo do peito. Naquela noite, decidiu não dormir no apartamento. Ligou para a amiga Letícia, que morava do outro lado da cidade, e inventou uma desculpa banal sobre reformas no prédio. Letícia não estranhou. Era o tipo de pessoa que aceitava qualquer desculpa como uma oportunidade para socializar. Elas pediram pizza, beberam vinho e conversaram até tarde. Mas Natália não mencionou a rachadura nem o som. Parecia que falar sobre isso traria algo para a superfície, algo que ela ainda não estava preparada para enfrentar. Quando o relógio marcou 3h83, no entanto, Natália percebeu que fugir não era uma opção. No pequeno apartamento de Letícia, onde tudo era decorado com plantas e luzes de fadas, ela ouviu o som de novo. Era mais alto agora, como se estivesse mais próximo, e o que antes era apenas uma vibração indistinta começava a tomar forma. Parecia uma voz. Não palavras, mas um lamento arrastado e distorcido, como se alguém tentasse gritar através de 1000 metros de rocha sólida. Letícia não reagiu. Continuava dormindo profundamente no sofá, como se estivesse em outro mundo. Natália tentou acordá-la, sacudindo seu ombro com força, mas Letícia apenas murmurou algo incompreensível e virou para o lado. Foi então que Natália percebeu que a rachadura não estava apenas em seu apartamento. Estava ali, no canto do teto da sala de Letícia, fina como uma linha de lápis, mas inconfundível. Ela sentiu um nó na garganta e recuou, tropeçando no carpete. Algo escorria da rachadura. Um líquido preto, espesso como óleo, pingando em intervalos regulares no chão de madeira. O cheiro era nauseante, uma mistura de ferro e podridão que fazia seus olhos lacrimejarem. Ela queria gritar, mas sua voz parecia presa. Antes que pudesse reagir, ouviu um som mais claro, vindo do ponto onde o líquido tocava o chão. Um sussurro.
No dia seguinte, Natália voltou ao seu apartamento. Ela não sabia o que esperava encontrar, mas a rachadura parecia a menor de suas preocupações agora. Cada esquina da cidade parecia mais sombria. As pessoas nas ruas mais taciturnas e até o céu tinha uma tonalidade cinza que parecia incomum para aquela época do ano. A sensação de que algo estava fora do lugar a acompanhava como uma sombra. Assim que entrou no apartamento, percebeu que as coisas haviam piorado. A rachadura havia crescido, percorrendo metade da parede e engolindo o reboco em pequenos pedaços que se espalhavam pelo chão. A pulsação estava mais forte, e agora Natália podia ouvir claramente um som vindo de dentro dela. Como se alguma coisa estivesse arranhando a parte interna da parede, tentando sair. Ela pegou o telefone e ligou para o proprietário do prédio. A conversa foi curta e pouco esclarecedora. O homem, um senhor de voz rouca e pouca paciência, disse que não havia registros de problemas estruturais. Deve ser só a dilatação do material. Esses prédios antigos são assim, ele resmungou, sem dar muita atenção às suas descrições. Mas antes de desligar, ele disse algo que deixou Natália ainda mais inquieta. Se eu fosse você, não ficaria nesse apartamento à noite, só por precaução. As noites seguintes foram um teste de sanidade. Natália mal dormia, com medo do que poderia acontecer às 3h33. A rachadura continuava a crescer, e agora havia várias outras espalhadas pelo apartamento. Todas pulsavam em uníssono, exalando o mesmo calor estranho. O líquido preto que escorria de algumas delas formava poças no chão, e nada que ela usava, panos, baldes, até mesmo produtos de limpeza, parecia capaz de contê-lo. Era como se aquilo evaporasse antes de ser tocado, deixando no ar aquele cheiro metálico e pútrido. Certa noite, ela decidiu que precisava saber o que estava acontecendo. Armou-se com uma faca de cozinha e um martelo, como se pudesse lutar contra o que quer que fosse aquilo. Às 3h33, sentou-se no centro da sala, esperando o som começar. Quando ele veio, foi diferente de todas as outras vezes. Não era mais apenas um estrondo ou um lamento. Era uma voz clara e distinta. Ajude-me. Natália congelou. A voz era baixa, mas carregava uma urgência que fazia cada palavra parecer um grito. Ela olhou para a rachadura maior, que agora atravessava a parede como um rio negro. A voz vinha de lá. Sem pensar, ela pegou o martelo e começou a bater na parede, ignorando o pó que caía sobre seu rosto e o eco ensurdecedor que preenchia o apartamento. A cada golpe, a rachadura se alargava e o calor se intensificava, como se ela estivesse prestes a abrir a porta para um forno infernal. Finalmente a parede cedeu. O buraco revelou um vazio escuro, um espaço que não deveria estar ali. Não era o interior de um prédio, mas algo muito mais profundo. Natália tentou iluminar o buraco com a lanterna do celular, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. Então algo se mexeu lá dentro. No primeiro instante, Natália achou que era um reflexo da lanterna, algum truque de luz causado pela escuridão absoluta. Mas quando os movimentos se tornaram mais nítidos, ela percebeu que não estava sozinha. Algo emergia do buraco, devagar, como se testasse o ambiente. Eram dedos. 5 longos e finos dedos, enegrecidos, cobertos por uma substância brilhante que lembrava piche. Eles se moveram de maneira hesitante, tateando a borda da rachadura, antes que uma segunda mão surgisse, idêntica à primeira. Natália recuou, o martelo pendendo frouxo em sua mão trêmula. O calor que emanava do buraco era sufocante, e o cheiro de podridão tornou-se tão intenso que ela teve que cobrir a boca com a manga da blusa para não vomitar. Quando o rosto apareceu, ela sentiu sua sanidade começar a se despedaçar. Não era humano. Não era nada que Natália pudesse comparar a qualquer criatura que já tivesse visto ou imaginado. O rosto parecia uma fusão de pele rachada, carne exposta e buracos vazios onde deveriam estar os olhos. A boca era larga demais, com fileiras de dentes irregulares que brilhavam como vidro quebrado. Mas o pior era a ausência de som. A criatura a encarava, ou pelo menos parecia fazê-lo, mas o apartamento estava silencioso. O som surdo e pulsante havia cessado, como se o mundo segurasse a respiração. E então ela ouviu novamente. Ajude-me. A voz não vinha da criatura. Ela vinha de dentro da cabeça de Natália. Natália tropeçou para trás, quase caindo sobre a mesa de centro. Seus pensamentos eram um caos de medo e incredulidade. Quem, ou o que, precisava de ajuda? Era aquela coisa que encarava através do buraco? Ou era algo além dela, algo mais profundo? Quem está aí? Perguntou a voz tremendo. Não esperava uma resposta, mas a voz em sua mente continuou. Não confie no que vê.
Abra mais, abra tudo. O martelo ainda estava em sua mão, e a ideia de usá-lo novamente a enchia de um terror que fazia sua pele arrepiar. Mas a voz tinha algo hipnótico, algo que parecia envolver seus pensamentos como um cobertor pesado, abafando a lógica e amplificando a curiosidade. Contra todos os seus instintos, ela levantou o martelo e golpeou a borda do buraco mais uma vez. A parede começou a desmoronar. Cada golpe ampliava o buraco, revelando uma escuridão que parecia pulsar com vida própria. A criatura desapareceu na sombra, como se tivesse sido sugada de volta. Natália bateu até seus braços doerem, até que a parede inteira parecia estar à beira do colapso. Foi quando ela parou, o peito subindo e descendo enquanto tentava recuperar o fôlego. Agora, o buraco era grande o suficiente para que ela pudesse entrar. E embora tudo em sua mente gritasse para fugir, seu corpo parecia agir por conta própria. Ela rastejou para dentro. O que Natália encontrou do outro lado era impossível de descrever em termos humanos. Não era um quarto, nem uma passagem. Era como se tivesse atravessado para outro plano, um espaço infinito onde as leis do mundo real não se aplicavam. O chão era uma substância viscosa que parecia grudar em seus sapatos, e o ar era pesado, quase sólido, dificultando a respiração. Pequenos pontos de luz pairavam no ar, piscando como estrelas distantes. Ela caminhou, hesitante, seus passos ecoando como se estivesse em uma caverna colossal. A sensação de ser observada era esmagadora, mas não havia sinal da criatura. Apenas a voz permanecia. Você está perto. Continue. Natália avançou, cada passo mais pesado que o anterior. Sentia algo se enroscando em seus tornozelos, como raízes invisíveis que tentavam prendê-la ao chão. O calor aumentava, e o cheiro de podridão era tão forte que ela tinha que respirar pela boca. Mas ela continuou, atraída pela voz. E então ela viu. No centro do espaço infinito havia uma ria imensa, feita do mesmo material, preto que escorria das rachaduras em seu apartamento. Ela se erguia como uma espiral, torcendo-se contra o céu impossível. Algo brilhava no topo, pulsando em um ritmo que fazia seu coração acelerar. Era dali que a voz vinha, e Natália sabia, com uma certeza que ia além da lógica, que precisava chegar lá. A subida pela torre foi um pesadelo. Escadas esculpidas na própria substância negra se retorciam em direções impossíveis, desafiando sua noção de gravidade. Cada degrau parecia sugar sua energia, deixando-a cada vez mais fraca. A todo momento Natália ouvia sussurros, não apenas da voz original, mas de outras, muitas outras, todas sobrepostas em um coro desordenado. Não pare. Eles estão vindo. Você é a última. O significado das palavras escapava a ela, mas o tom desesperado era inconfundível. Ela sentia que não estava sozinha. Sombras a seguiam, formas disformes que se escondiam nos cantos de sua visão. Quando olhava diretamente não havia nada, mas a sensação de proximidade era inegável. Algo estava subindo com ela. Quando finalmente alcançou o topo, Natália caiu de joelhos, exausta. A sala no ápice da torre era vazia, exceto por uma única coisa, um espelho. Não era um espelho comum. O vidro parecia líquido, ondulando como se uma corrente de ar invisível o agitasse. A voz em sua mente tornou-se mais clara do que nunca. Entre. Libertação. Natália estendeu a mão, hipnotizada. Quando seus dedos tocaram o espelho, o mundo desabou. O toque no espelho foi como mergulhar em água gelada, mas ao mesmo tempo incandescente. A substância líquida o engoliu, arrastando Natália para dentro com uma força irresistível. Ela tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. O mundo ao seu redor se desfez em um turbilhão de luzes e sombras, enquanto sua consciência parecia ser dilacerada e reconstruída ao mesmo tempo. Então, tudo parou. Ela estava de pé em um campo infinito de escuridão. Não havia chão, nem céu, nem horizonte. Apenas o vazio absoluto. A única coisa que existia ali era ela, algo mais. Uma figura emergiu das trevas, alta e indistinta, com a forma oscilante de um humano, mas composta pelo mesmo material preto que escorria das rachaduras. Sua presença era esmagadora, como se ocupasse todo o espaço ao redor. Quando falou, não foi com palavras, mas diretamente na mente de Natália. Você me trouxe. Finalmente. Séculos de espera e agora estamos livres. Natália recuou, tentando entender o que aquilo significava. Eu trouxe você. O que você é? O que quer de mim? A figura deu um passo à frente e as sombras ao redor pareciam girar em torno dela, como se fosse o centro de um furacão. Eu sou a memória do que foi esquecido, a fome do vazio. Por eras fiquei preso entre as paredes de seu mundo, confinado a rachaduras e ecos. Mas você abriu a porta, você libertou o abismo.
As palavras perfuraram a mente de Natália como agulhas. As rachaduras, o som, a torre, tudo fazia sentido agora. Aquilo não era um chamado por ajuda, era um chamado por libertação. Ela havia sido manipulada, conduzida como uma marionete, e agora algo antigo e monstruoso estava solto. "Eu vou parar você", ela gritou, sua voz ecoando no vazio. Mas o ser apenas riu, uma risada profunda que parecia fazer o próprio espaço vibrar. "Parar-me? Você já não existe mais no mundo que conhece. Você é minha agora." Natália caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo o que ela queria era fugir, voltar para sua vida mundana, para as noites tranquilas, em que a única coisa que precisava temer era o silêncio. Mas não havia retorno. Ela sentia isso em seus ossos. Estava presa ali, no espaço entre os mundos, um limbo onde o tempo não existia e o abismo reinava. Mas então algo mudou. Uma luz fraca apareceu à distância, uma pequena chama que tremulava contra a escuridão. A figura também percebeu e se virou, parecendo hesitante. A luz crescia, avançando lentamente, mas com uma determinação que fazia até mesmo o abismo recuar. "O que é isso?" A voz da figura perdeu parte de sua arrogância, substituída por um tom de desconfiança. Natália sentiu um fio de esperança, algo que parecia ter brotado dentro dela. A chama não era algo externo, era sua. Uma pequena centelha de resistência, de humanidade, que recusava ser apagada. Ela se concentrou na luz, alimentando-a com seus pensamentos, suas memórias, suas emoções, tudo o que ela era. A luz cresceu, inundando o espaço com um brilho dourado. A figura rugiu de dor, recuando para as sombras. "Isso não deveria ser possível. Você é apenas uma humana." Natália se levantou, o brilho emanando de sua pele. "Talvez. Mas mesmo a menor luz pode expulsar a escuridão." Com um último grito, ela avançou na direção do abismo, deixando a luz consumi-lo. As sombras se desfizeram como fumaça, e o vazio começou a rachar, estilhaçando-se como vidro. A figura gritou, tentando resistir, mas a luz de Natália era imparável. Ela havia encontrado algo dentro de si que era maior do que o medo. A vontade de sobreviver. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu apartamento. As rachaduras haviam desaparecido, assim como o som. A parede que ela destruíra estava intacta, como se nada tivesse acontecido. O cheiro de podridão havia sido substituído pelo ar fresco da manhã. Tudo parecia normal. Mas Natália sabia que nada era normal. Algo havia mudado dentro dela. Ela não era mais a mesma. O abismo ainda estava lá, em algum lugar, mas ela sabia que agora carregava um pedaço da luz que o derrotara. Não era um poder que ela entendia, mas era suficiente para mantê-lo afastado, por enquanto. Ela olhou para o relógio. Eram 3h33. Apenas silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Natália sorriu. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.